VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Na aula de hoje, vamos voltar a tratar sobre o projeto Formulário de Vendas, fazendo o cálculo da venda. Vamos estar abordando calculando a venda inicial, calculando a venda com desconto, calculando a venda final com desconto e adicionando o item comprado ao List View. Para você que está assistindo esse vídeo, não assistiu os anteriores, vá ao nosso canal. Observe que temos uma playlist chamada Formulário de Vendas e já temos 2 aulas adicionadas a esta playlist. Esta é a nossa planilha. Vamos clicar aqui no botão e vamos chamar o nosso formulário. E recapitulando, eu tenho a minha guia de pedidos e conforme eu clique na minha List View usos, por exemplo, clico na perfumaria masculina, me traz a linha em pare, clico na linha em pare e me traz os produtos relacionados à linha. Observe, clico por exemplo no Karl Fahrenheit e ele me traz a quantidade de estoque de 6. Observe que ainda me é permitido a selecionar mais itens do que eu tenho no estoque. Observe, vou selecionar um. Na realidade nada acontece ainda, pois não programamos, certo? Mas observe que se eu vim aqui digitar manualmente, digitar o valor 7 e sair do campo, nada vai acontecer, certo? Então vamos impossibilitar que o usuário possa selecionar um valor maior e que os cálculos feitos acima desse valor maior sejam recalculados, certo? Ou seja, eu não posso selecionar uma quantidade maior que a minha quantidade de estoque. E também vamos estar fazendo o cálculo conforme os campos aqui preenchidos, com desconto ou sem desconto, o valor com desconto ou sem desconto no valor total, e vamos estar adicionando esses valores aqui ao nosso List View. Então vamos lá, vou fechar aqui meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu Project não esteja aparecendo, você clica em Exibir, Project Explorer. Lembrando que temos o atalho, Ctrl mais R. Observe que eu tenho um formulário aqui chamado FR_principal e vou dar um duplo clique sobre o mesmo. Vou fechar minha janela do Project. E aqui já no nosso formulário, vamos estar programando aqui o nosso Speed Button. Vou selecioná-lo, clicando com o botão direito sobre ele e clique em Propriedades. E observe, ele está renomeado como Speed Button 1. Vou arrastar um pouco aqui para baixo a tela das propriedades. E observe, tem o meu Speed Button 1. E aqui no campo onde está a quantidade, eu tenho o txt quant. Então vamos estar programando primeiramente a rotina para o Speed Button. Ou seja, conforme eu clique sobre ele, o valor é alterado aqui no nosso txt quant. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo. Vou fechar aqui a minha janela do Project, das propriedades. E aqui Speed Button 1, observe que eu não renomeei, deixei como o nome padrão dele. No evento Change, vamos estar fazendo a rotina. Primeiramente, vamos estar fazendo da seguinte forma. Vou declarar 2 variáveis. Din quantidade, quant, as integer, pois vai ser do tipo inteira. E din stock, as integer. Por que a declaração dessas variáveis? A utilização delas vai ser da seguinte forma. Como eu vou trabalhar com 2 valores em 2 objetos diferentes, e eu posso estar apagando esse valor, ou mudando ele, para que o valor possa ser... Como o valor vai ser variável, certo? No caso, nada melhor do que armazená-lo em uma variável, do que deixar ele propriamente dentro do objeto. Pois se eu deixar dentro do objeto e for fazer algum cálculo, certo? Vai acontecer erros. E eu não quero trabalhar também com a estrutura um erro resume next, certo? A estrutura que ignora os erros. Então, como eu vou estar mudando valores, nada é melhor do que armazená-lo em variáveis. Então vamos fazer da seguinte forma. eu vou dizer que a variável que eu declarei do tipo inteira, quantidade,
abreviada, no caso aqui, vai receber o valor de quem? Do meu mi, que é o nome do objeto, não sei, aqui, então eu coloco mi, ponto, txt, underline, quantidade, que é o nome do meu objeto, ou seja, o valor que estiver na txt_quant vai estar sendo atribuído à variável quantity, que é a nossa variável quantidade, abreviada. E a nossa variável estoque vai estar recebendo o valor que estiver no objeto txt underline estoque. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Para que conforme eu clique no meu speed button, ele altere o valor no meu txt_quant, que é a minha textbox, como é que eu faço? Da seguinte forma, muito simples. Boto mi para me auxiliar aqui no caso, no meu objeto. Lembrando que não é obrigatório eu colocar o mi ponto, é apenas que fica muito mais fácil, certo? Observe. Agora eu atribuo a propriedade .value, ou seja, a propriedade valor para o meu txt_quant, e ele vai receber o que tiver depois da igualdade, certo? Observe que agora eu não vou colocar o mi, vou botar apenas o nome do meu objeto, speed button 1.value. Observe que como eu não coloquei o mi, fica muito mais difícil, certo? Caso eu não saiba o nome do objeto. Então me auxilia bastante aqui. Conforme eu digite, ele vai abreviando, certo? Então se você não sabe o nome dos seus objetos, mas tem ideia de como é que seja o nome, trabalhe sempre com mi ponto. Vai auxiliar bastante. Então, entenda o que eu estou dizendo aqui para ele. O meu txt_quant está recebendo o que vier após o sinal aqui de igualdade. E o que vem após o sinal de igualdade? O objeto speedButton.value, ou seja, o valor que tiver no meu speedButton vai estar sendo repassado para o meu objeto txt_quant. Vamos executar aqui, para que vocês entendam. No caso, não vai dar nenhum erro aqui, pois não tem nada selecionado, mas vamos observar aqui, ó. Perdão, deu um errozinho aqui, erro em tempo de execução. Vou depurá-lo aqui. Observe que aqui eu estou com minhas variáveis aqui vazias, certo? Então vou fazer da seguinte forma. Vou parar aqui. Vou executar agora novamente pedidos. Porém vou selecionar primeiro aqui o produto. Pare, azarro. E vou informar a quantidade aqui para ele. Observe. 1, 2. Observe que conforme eu digite agora, eu clique no meu speed button, é alterado o valor. Certo? Mas observe que ainda ele não impede que eu selecione um valor maior do que o estoque. É o que vamos estar fazendo agora. Necessariamente aquele erro aconteceu por minha variável ser do tipo inteira e não tem nenhum valor atribuído a ela, certo? Como eu não botei uma estrutura de ignorar o erro, por exemplo, on erro resume next, eu não posso trabalhar com uma variável do tipo inteira vazia, certo? Então aquele erro se decorreu da minha variável do tipo inteira está vazia. Agora, como ela está com valor armazenado nela, não está gerando erro, observe. Mas o que a gente vai fazer agora? Eu não posso permitir que o usuário selecione um valor maior do que eu tenho em estoque. Então, como é que eu faço isso? Vou novamente aqui no meu speed button. E após aqui eu atribuir o valor do speed button para o meu txt_quant, eu vou fazer uma verificação com o bloco if. Para você que ainda não sabe o que quer dizer if, quer dizer se o que? Se, no caso aqui, o nome da minha variável que eu declarei lá no começo, quant do tipo inteira, ela está recebendo o valor que estiver no meu txt_quant. Ou seja, o quant é a mesma coisa aqui do txt_quant. Por que eu atribuí ele a uma variável? Porque esse valor aqui vai estar variando, certo? Então, conforme eu varie ou apague o valor, para que não aconteça erros, já que a minha variável do tipo inteira não pode estar vazia, eu atribuo esse valor a uma variável, certo? Então, por isso eu não estou trabalhando diretamente com o objeto, mas com o valor do objeto armazenado em uma variável. Então, eu estou fazendo o que aqui? If, que quer dizer se a minha variável quant, que é do tipo inteira, que armazena o valor do txt_quant, for maior do que a minha variável estoque, que armazena o valor que estiver no meu txt_estoque, observe. Tem, que quer dizer então, ou seja,
ele vai verificar se a minha variável quantidade é maior do que o valor que estiver na minha variável estoque. Se for maior, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma mensagem ao usuário, msgbox, e aqui você coloca uma mensagem intuitiva, agradável ao usuário. Você selecionou um valor maior do que o do estoque. Aqui fica a critério seu, certo? De estoque. Eu fecho aqui a minha mensagem. Para que não fique aquela mensagem chata do título padrão do Excel, eu atribuo uma vírgula e agora atribuo um símbolo à minha mensagem. No caso, eu sempre trabalho com VB Information, certo? Aquela símbolo de informação. E o título, no caso, aqui eu coloco o nome do programa para ser mais intuitivo. Sistema Rinode. E fecho aspas duplas. Então aqui tenho a minha mensagem com o símbolo que eu vou utilizar na minha mensagem e mais o meu cabeçalho. E após ele emitir essa mensagem para o usuário, certo? Para evitar erros no programa, eu vou alterar o valor que estiver no meu txt-quant, por exemplo. Eu informei lá que o meu estoque tem 2. No meu quant eu selecionei o valor de 3. Ou seja, ele vai emitir essa mensagem, você selecionou um valor maior que o do estoque. Porém, ele não vai fazer nada. Ele ainda vai permitir que o valor maior esteja lá. Mas para que isso não aconteça, eu vou pegar esse valor maior e transformar em um valor 0, certo? Para que o usuário novamente selecione um novo valor. Caso eu não faça isso, o programa vai emitir a mensagem, porém vai deixar o valor maior que o do estoque ainda. Então como é que eu faço isso? mi.txt _quant ponto. Aqui você pode tanto atribuir a propriedade value como a propriedade texto, pois não vamos estar somando o valor, então não tem problema. Mas eu vou atribuir a propriedade .value, certo? Então eu estou dizendo o quê? Que o meu txt-quant, se ele for maior do que o valor que está no meu estoque, vai ser emitida essa mensagem ao usuário e depois vai ser alterado o valor que estiver nele para o valor 0. E também meu mi.speedButton, speedButton1, no caso, .value, também vai receber o valor de 0. Pois se eu não fizer isso, ele armazena no speedButton, por exemplo, eu selecionei o valor 3, certo? Se eu não atribuir o valor 0 a ele, após ele verificar que o valor é maior do que o do estoque, quando eu clicar novamente nele, ele vai pegar o último valor que estava nele, certo? No caso, era o valor 3, agora ele vai continuar no valor 4 e assim por diante. Para que isso não aconteça, eu vou também deixar ele com o valor 0, certo? Para que ele inicialize novamente no valor 0 e assim por diante. E coloco o nosso end if para fechar nossa verificação. E vamos testar. Vou em pedidos, vou em perfumaria masculina, em pai, e seleciono um perfume aqui, Calvin Fahrenheit. Por exemplo, observe, eu estou com o valor de estoque 6. Vou selecionar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E observe que ele apenas você selecionou um valor maior que o do estoque. Apenas quando eu emitir o valor 8 que ele me selecionou. Vamos fazer essa correção, pois o certo seria no valor 7. Então vou dar o OK aqui. Vamos fazer um segundo teste só para ver. Realmente ele está emitindo apenas a partir do valor 8, quando o correto seria o valor 7. Vou fechar aqui, form. Vou aqui no meu speedButton, clico na propriedades. Vou arrastar um pouco aqui para cima. E o speedButton, pessoal, ele começa de um valor máximo, ele possui a propriedade de valor mínimo e a propriedade de valor máximo, certo? Observe que a mínima está com o valor 0. A máxima está com o valor 1000, certo? Então vamos fazer da seguinte forma. Vou fechar aqui. Vamos fazer essa correção da seguinte forma. Vamos primeiramente aqui no nosso speedButton, clico com o botão direito sobre ele,
propriedades. E vamos observar que a propriedade value está com o valor de 1, certo? Ou seja, está começando a partir do 1. Então, quando eu clico, observemos novamente, vou executar aqui para vocês verem. Vou aqui masculino, impare, observe. Observe que ele já começa com o valor de 2 e assim por diante, certo? E quando o correto seria o valor de 1. Então, observe o que acontece. Chega no 7, 8, 9, 10 e apenas do 11 que ele verifica que o valor é maior, certo? Então, observe que ele está começando com uma casa a mais e está verificando apenas 2 casas após que o valor é maior. Então, vamos corrigir aqui. Meu speed button tem que começar com o valor de 0, certo? Então, a propriedade value tem que ter com o valor de 0. E para garantir isso, vamos aqui executar novamente. O impedidos. Vou executar aqui. Vamos testar. Observe que ele agora começa com o valor de 1, 6, 7, 8, 9, 10. Porém, ainda está verificando apenas 2 casas depois. Então, vamos fazer essa correção também aqui. Vou aqui fechar a janela do Project, das propriedades, e vou dar um duplo clique no nosso Speed Button. Teve um detalhe aqui, pessoal. Vou dar um espaçamento aqui do if. Seguinte, este comando aqui, onde eu atribuo a propriedade value do Speed Button ao meu TXTQuant, ele tem que vir antes de eu atribuir aqui os valores das minhas variáveis. Então, eu vou dar o Ctrl X e vou colar, certo? Ou seja, eu estava atribuindo um valor e ele estava duplicando, certo? Vamos testar novamente. Impedidos, perfumaria masculina, impar. Por exemplo, vou call Fahrenheit e vou adicionando. Observe que agora sim ele consegue verificar, certo? Observe que a quantidade 7 é maior do que a quantidade 6, ou seja, ele novamente zerou. Então, quando eu vim novamente aqui, ele já permite que eu adicione apenas a quantidade, observe novamente, de até 6 produtos, certo? Então, qual é a ideia agora aqui? Corrigida essa situação, conforme eu clique aqui, eu quero que os valores aqui sejam alterados.